Fala pessoal do Bolos de Emergência, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma parada que eu acho muito surreal no ensino médico, tanto de faculdades quanto de residências. O que acontece? Todo mundo quer aprender a entubar, quer aprender a fazer via aérea, e entubar, fazer via aérea é muito importante, mas todo mundo meio que ignora a habilidade que, na minha opinião, é a mais negligenciada do ensino médico, da faculdade inteira. De que eu estou falando? Eu estou falando de ventilação mecânica. A verdade dos fatos é que se você for um exímio entubador, um exímio manejador da via aérea, mas não souber ventilação mecânica, não adianta nada. O seu paciente vai morrer do mesmo jeito, porque o tubo sem o ventilador bem programado, ele não é definitivamente a panaceia que vai curar todos os problemas do paciente. Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Goltara. Eu sou supervisor da residência de medicina de emergência da Faculdade Multivix, aqui em Vitória, Espírito Santo. Talvez alguns de vocês me conheçam lá pelo blog. A gente fundou e hoje tem uma equipe toda conosco trabalhando o @emergência raiz. Então é isso. Então vamos falar um pouquinho sobre ventilação mecânica, aqui um bolos curtinho. Beleza, você entubou o paciente, agora você precisa fazer alguma coisa com isso aí. Esse paciente, ele foi entubado ou por rebaixamento do nível de consciência, ou por insuficiência respiratória, ou pela perspectiva de uma evolução desfavorável do quadro clínico, mas agora você tem que fazer algumas coisas. Então, passo a passo de o que fazer assim que você termina de passar o tubo na goela. Então, número 1, para ninguém esquecer, monitorização. Paciente entubado obrigatoriamente precisa ficar monitorizado. E muitas vezes a monitorização se perde durante o procedimento de intubação, aquela confusão, passa a gente para um lado, passa a gente para o outro, confere isso, confere aquilo. Então, assim, terminou de entubar, já passa o olho, bota o olho no monitor, vê se o oxímetro está funcionando, se você tiver capnógrafo, vê se o capnógrafo está funcionando, vê se a cardioscopia, o eletrocardiograma contínuo está funcionando, vê se o paciente está à pressão, confere o monitor, nunca soltando o tubo. Nesse momento que você acabou de passar o tubo, segura a mão no tubo, porque o tubo ele não está fixado ainda. E antes de você partir para fixar o tubo, você precisa de lembrar de 2 passos. Não se esqueça, você precisa insuflar o balonete, mas atenção, insuflar o balonete não é entupir 300 mil ml lá naquele balonete. Sua meta não é fazer uma vedação hermética da traqueia para impedir qualquer microaspiração. A sua meta é simplesmente vedar o circuito para poder a ventilação mecânica por pressão positiva funcionar. E ao mesmo tempo que você vai insuflar o galonete, você vai tomar medidas ali para garantir que o tubo está num posicionamento correto, né? A gente vai mais uma vez conferir que o tubo está na traqueia, através de todos os dispositivos que você puder, da melhora da saturação, da presença de vapor d'água, se você tiver ultrassom, se você tiver dispositivos de detecção esofágica, o que você tiver, você vai utilizar para conferir, garantir que esse tubo está mesmo na traqueia, até mesmo laringoscopia é um método de confirmação. E além de estar na traqueia, você vai procurar saber, verificar se esse tubo está muito alto ou se está muito baixo, tentar colocar ele na posição adequada, de modo que ele nem saia pela boca inadvertidamente, nem fique seletivo. Insuflou o balonete, conferiu o tubo na posição correta, parte para fixação do tubo, e o ideal é que uma segunda pessoa venha fixar o tubo, afinal de contas você está com a mão no tubo ainda, você ainda está segurando o paciente. Fixou o tubo adequadamente, confere os sinais vitais mais uma vez e vai dar aquela aspirada inicial no tubo. A aspirada inicial, fazer aquela aspiração básica,
é básica mesmo, não adianta querer tirar todos os tipos de secreção, fazer uma higienização terminal ali. O paciente já veio de um momento de estresse, que é a própria intubação, com risco de hipóxia, com risco de hipotensão. Não é o momento de você querer fazer uma limpeza terminal, uma aspiração terminal dos brônquios, da via aérea. Tira só o excesso de secreção e aí sim, não se esqueça, deixa já ali a sua sedação, a sua analgesia prescrita para manutenção. Percebam que todos esses passos são muito importantes, mas até agora a gente não falou de parametrização, porque parâmetro a gente é uma coisa que só vai se preocupar depois que o tubo estiver bem posicionado, no local correto, e o paciente preparado para receber a ventilação mecânica. Na hora de parametrizar, básico, não inventa moda com SMV, MMV, PRFPC, não inventa. PCV ou VCV são os métodos de escolha. Eu particularmente costumo usar uma regrinha para pulmões mais ou menos sadios, pulmões que eu chamo de macios. Eu ventilo a volume, por exemplo, um paciente que tenha uma intoxicação por benzodiazepínico, foi entubado para proteger via aérea, mas não tem doença pulmonar nenhuma, eu vou escolher a volume. E doentes que têm pulmões doentes, por exemplo, uma SARA, um COVID, uma pneumonia grave, eu costumo ventilar a pressão. Então, PCV para pulmão duro, VCV para pulmão macio é a recomendação que a gente faz aqui no Emergência Raiz. E aí coloca o parâmetro. 100% de oxigênio para todo mundo para começar. Uma PIP ali entre 5 a 7 não vai fazer mal para ninguém, vai ser bem, entre aspas, fisiológica, vai dar certo. Volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, do peso ideal, né? Uma frequência respiratória normal, 14 a 16. Programa a sensibilidade para em torno de -2 se for a pressão, ou 2 litros por minuto se for o fluxo. E tenta evitar que a pressão de pico ou a pressão de platô, se for o volume, fique acima de 30. Programa os alarmes, não esquece de programar os alarmes. Recomendamos aí que você deixe o alarme com uma margem de segurança de 20 a 30% do parâmetro ideal. Pede o gaso, pede o raio-x, pede exames que forem necessários, confere mais uma vez os sinais vitais e vai explicar à família, se ela estiver presente, tudo o que está acontecendo. É importante dar essa atenção para elas. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse é o nosso pequeno bolo de emergência sobre parametrização inicial de ventilação mecânica. É um prazer estar com vocês. Queria parabenizar todos os organizadores desse projeto e dizer que quem quiser saber mais ou eventualmente até aprofundar o conhecimento de ventilação mecânica, o Emergência Raiz está à disposição. A gente tem muito material, tanto gratuito quanto o nosso curso Ventilação Mecânica do Zero, que pode ajudar vocês, tá bom? É isso, um beijo para vocês do Emergência Raiz e até o nosso próximo Bolos de Emergência. Um abraço.